Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui nessa noite. Vamos aguardar só um pouquinho, algumas pessoas iam entrando para a gente começar o nosso bate-papo. É um prazer ter vocês hoje conosco. Hoje a gente vai estar aí conversando um pouco sobre esse projeto, que é o projeto DP em Ação. Esse projeto é um projeto que tem como objetivo, né, compartilhar conhecimento com pessoas que são da área de departamento pessoal e pessoas que têm interesse por essa área, né, se inserir nessa área. Então, esse é um projeto que já é um sonho antigo, né? Eu tenho uma trajetória que se iniciou num departamento pessoal e eu sempre quis realmente compartilhar um pouco mais sobre esse conhecimento. E daí surgiu o projeto do DP em Ação, em parceria com duas amigas, né? Andrea Borba, que é engenheira de segurança, que vai estar aqui contribuindo com o seu conhecimento, com as suas informações, né? Com toda a experiência dela vivida. Também com Daiane Andrade, Daiane contadora, com especialização em direito trabalhista, trabalha na área de departamento pessoal desde os seus 17 anos, então tem muito a contribuir, e outros convidados que durante o projeto também vai estar aqui conosco, né? O projeto do DP em Ação, ele vai ter um momento de lives, essa é a nossa primeira live. Nós vamos ter, na sequência, aulão online gratuito. E em seguida, vamos ter uma maratona, né, com conteúdos todos voltados para a área de departamento pessoal, segurança e medicina ocupacional, tá? Um foco maior para a parte de segurança ocupacional. Então, vai ser um prazer, né, estar com vocês e contribuir e trocar informações com vocês. Hoje, na nossa primeira live, nós vamos ter um convidado, né? O convidado é Ricardo Vajal. Ricardo Vajal é advogado trabalhista e previdenciário, é mestre em Direito Laboral pela Universidade de Coimbra e ele vai estar hoje aqui nesse bate-papo, onde a gente vai falar desse trabalho do DP e do jurídico, né? O DP e o jurídico juntos, né, para um melhor resultado. Eu acho que é uma parceria, né, que se consolida a cada dia do departamento pessoal junto com o jurídico. E é isso que a gente vai conversar aqui nessa noite. Quero agradecer a todos que já estão aqui com a gente, para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo. Ricardo, se você já tiver, me dá só um oi, por gentileza, para eu te mandar o convite. Aqui. Estou enviando um convite para Ricardo, para que a gente possa iniciar. Muito obrigada, estou vendo o pessoal Boa aí. noite, André. Boa noite, Ricardo, tudo jóia? Eu acho que só a posição da tua câmera dá, Deixa eu ver porque se eu pra gente resolvo ela aqui. tá pronto. Opa, peraí. Não. Quando a gente faz ao vivo é assim, né? A gente vai fazendo os ajustes. E aí, vê agora. Porque Não, pra mim agora tá normal. tá Deixa eu ver normal se para aí. você? Agora tá. Vê Agora tá, agora. pra gente. Agora tá, pronto. Pra gente também. É um prazer ter você conosco aqui hoje à noite, né? Para a gente fazer esse bate-papo falando sobre essa parceria do DP e do jurídico, né? Uma Boa noite, parceria que a André. gente Deixa eu só tô ajeitando aqui mais estabilizar. rapidinho. Pronto, sem problema, fique tranquilo. Gente, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. Deixa só o Ricardo organizar e a gente dar continuidade. Eu digo que essas coisas ao vivo a gente vai, ajusta, organiza tudo e na hora a gente precisa fazer mais ajustes. Não é por causa do. Eu consegui agora.
Conseguiu? Era a Estabilizou. posição do tripé que tava deitado aí Perfeito. para mim aparece normal, mas eu acho que para vocês aparece diferente. Boa noite a Pronto. todos. Ricardo, já lhe apresentei, né? Se eu deixei de trazer alguma coisa, pode complementar. Falei da sua atuação na parte trabalhista e previdenciária, da sua formação, né, como mestre em Direito Laboral pela Universidade de Coimbra, né, da sua atuação dentro do escritório, né? Então, assim, gostaria só que você complementasse para o pessoal que está aqui já nos assistindo, para a gente começar a nossa conversa. Bom, boa noite a todos, boa noite, André. Obrigado pelas apresentações. Eu estava ouvindo aqui, já tava online. É sempre um prazer, né, poder conversar, contribuir com a formação de todos e a gente poder dialogar sobre a nossa área, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, de trabalhar, né? Então, queria primeiro dar boa noite a todos e desejar uma excelente live, né? E me colocar à disposição para os temas que forem necessários. Obrigada, Ricardo. Gente, eu queria, antes da gente começar o bate-papo, né, dizer o seguinte: o projeto do DP em Ação, ele é um projeto que tem o objetivo de contribuir com pessoas que são da área e também trazer uma noção e inserir outras pessoas, né, para essa área. O departamento pessoal, ele às vezes, Ricardo, ele não tem um posicionamento tão estratégico na empresa. E aí tende que a equipe, ela às vezes se desmotiva um pouco por isso. Só que eu digo que a gente precisa entender qual é o valor. Qual o valor desse setor, né? Qual o valor que o departamento pessoal tem? E principalmente quando ele vai em parceria com o jurídico, quando ele vai trabalhando junto com o jurídico, né? E eu gostaria de iniciar a gente falando o seguinte: imagine um jurídico que não recebe informação do departamento pessoal. O que é que o advogado faz em sua defesa sem ter informações claras, precisas, sem ter evidências? Me diga. Inclusive, essa é uma situação engraçada, porque aí eu vou começar contando a história do meu pai, você conhece mais, e ele tem um ditado para que ele diz para os clientes em situações parecidas. Ele diz que ele tem um trato com Jesus Cristo que nem Jesus Cristo advoga e nem ele faz milagre. Então, sem uma Isso. colaboração do DP e da empresa, não tem defesa que se sustente. Na verdade, o trabalho do jurídico, ele é um trabalho que tem que ser permanente, ele é um trabalho que ele começa no preventivo, na orientação, na elaboração de pareceres, na elaboração de diagnósticos de risco junto com o DP, e ele vai até os processos. Só que para que você chegue num processo com uma matéria de defesa boa, você precisa de todo aquele arcabouço probatório de documentos que depende do essencial trabalho do DP. Então, esse trabalho tem que ser interligado para que funcione. É Perfeito. essencial para a empresa e é essencial para o jurídico. Perfeito. Comecei com essa pergunta, né? Porque eu digo sempre o seguinte ao pessoal, eu digo, gente, vocês não têm noção da importância que é o trabalho do departamento pessoal, né? E você reforçou essa fala quando você traz a documentação, né? Eu acho que tudo começa, Ricardo, na organização dos documentos, né? Então, eu Exato. estou fazendo uma contratação de um colaborador, eu preciso entender a importância de cada documento que é dado muitas vezes para um colaborador assinar, né? Para que serve o contrato, qual a finalidade desse contrato, dos termos de desconto, né? Autorização de desconto e tantos outros. Gente, para quem não conhece, né? Eu acompanho, eu conheço Dr. Ricardo Pai, né, há 19 anos, né, e sou muito grata, né, por Deus ter me dado essa oportunidade de conhecê-lo.
porque foi nesse momento que eu passei a entender mais sobre o papel do departamento pessoal junto com o jurídico. Se existe uma pessoa que me trouxe para isso, eu posso dizer que foi ele, como foi ele também que me levou para a prestação de serviço, porque foi ele que me indicou meu primeiro cliente. Então, eu sempre digo isso com muita gratidão, né? Com muita gratidão. E ele começou a me ensinar dizendo o seguinte: você vai entrar na sala de audiência e você vai assistir todas as audiências, a sua e as outras, para você entender o que é que vai faltar, né? O que é que está faltando em outros processos de outras empresas, e a gente trabalhar para que todo o processo nosso a gente possa ter o maior número de documentos, o maior número de informação. E foi a partir daí que eu comecei a entender o valor de cada documento. Já era da área, né? Já tinha amor pelo trabalho, mas não com essa parceria conjunta com o jurídico. Tanto é que na época, na empresa, quando ele assim, quando eu iniciei, eu disse a ele: eu não entendo. Eu vinha de uma empresa onde existia um preposto que trabalhava exclusivamente para o jurídico e eu fazia a outra parte de pessoal. Então, eu não tinha esse contato com o jurídico. Então, o que é que eu posso estar trazendo, né, para as pessoas que estão nos acompanhando? Entenda o valor de cada documento. Entenda para que serve cada documento. Um problema que a gente tem, Ricardo, que eu acho que é importante a gente falar, nasce no contrato de trabalho. Sim. Né? O E eu contrato acho, de trabalho, às vezes, ele é padrão. E eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Que eu acho que é uma certo. dificuldade grande que a gente tem. Só e pegando um gancho na tua fala, a gente tem que entender que uma relação trabalhista, ela é uma história, é um livro. Vamos dar um exemplo, assim, fazer uma metáfora com um livro. O contrato de trabalho é a primeira página. E os demais documentos que se seguem são as páginas seguintes. Quando falta uma, a história fica comprometida. E essa é a história que a gente precisa contar num processo para um juiz. Então, se eu tiro uma página do meio, ou se tem uma página no meio que é um documento e está faltando, o juiz vai dizer: epa, tem alguma coisa errada aqui. Ou minimamente vai desconfiar que tem uma coisa errada. Então, cada documento é essencial, começando pelo contrato de trabalho. A gente vê muito quando a gente pega, vamos dizer, o jurídico ele tem duas formas de agir, né? Meu pai ele tem muito a filosofia de fazer o trabalho preventivo e que eu Preventivo. peguei e sigo e o escritório segue. Mas também tem aqueles clientes que surgem para você já no processo, para você atuar no processo. E aí a gente nota nitidamente uma diferença entre essa documentação de quando ela é elaborada em conjunto ou não. Por exemplo, o contrato de trabalho. É muito comum você pegar aquele contrato de trabalho padrão de 45 dias de experiência. Se você for em qualquer livraria, você vai achar de 30, de 45 e de 90. Não é isso? Todo mundo, Isso. é aquele contrato de livraria. Você que antigamente se vendia em livraria. Todo mundo tem. Na internet é o que você acha. Só que, estrategicamente, vamos pensar. A lei diz que para você ter direito a avos de férias e décimo, você tem que trabalhar 15 dias. E a lei não diz que o contrato precisa ser de 30, de 45 ou de 90. Ela diz que o prazo máximo é 90. Então, por exemplo, se eu faço um contrato de 14 dias, eu não vou pagar nenhum avo de férias e nenhum avo de décimo, caso tenha que fazer uma rescisão por prazo. Se eu fizer um contrato de 44 dias, pegando aqueles 45, por conta de um dia, eu vou pagar um avo a menos de férias e de décimo, no término de contrato. Então, são situações que você avaliando o contexto, você entendendo para que serve aquele contrato, você consegue melhorar. Um contrato de experiência, ele serve para o empregador ter a experiência do trabalho daquele profissional. Então, você precisa de quantos dias para saber se ele é um bom funcionário? Você precisa de 14, de 44, ou vai mudar se for de 44 para 45?
Na maioria dos casos não faz Felizmente. nenhuma diferença. E outra coisa, né, Ricardo, que eu acho bem interessante na questão de contrato, são as situações específicas de cada cargo. Né? Eu não posso fazer o contrato de uma forma genérica, que eu faça o mesmo contrato para um atendente e o mesmo contrato para um gerente, para um cargo gerencial. A gente sabe que o cubo de competência, as responsabilidades são diferentes. Então, consequentemente, a gente precisa elaborar um contrato que realmente retrate essas informações. E quando a gente traz essa questão do DP e do jurídico juntos, né, é justamente a gente dizer assim, ó, a gente tem aqui 10 cargos. Como a gente pode elaborar os nossos contratos para cada cargo desse? Né? E a gente não ficar, né, aí eu vou fala do DP, tá? Ficar somente no contrato do sistema, que a gente vai lá e imprime, e que muitas vezes, né, quem é de DP aqui, me entenda, eu fui de DP, eu ainda faço DP, às vezes a gente nem lê, a gente não sabe nem quais são as cláusulas que tem naquele contrato. E quando a gente está falando dessa questão do DP e do jurídico juntos, a gente está puxando aí um fio aí que é no começo da história, que é no contrato de trabalho, né? Então, atenção ao contrato de trabalho. O teu contrato foi revisado por um jurídico ou você usa o contrato padrão que vem ali no sistema? Né? O teu sistema permite editar alguma cláusula, né, que é importante? Então, não permite. Então, será que eu vou ter que trabalhar com um contrato à parte e não o do sistema? Né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, Ricardo? Exato. E você estava falando, eu estava lembrando aqui de um caso que eu peguei recentemente. Essa situação de você não ler, das pessoas não lerem os contratos e usarem aquele padrão do sistema. Recentemente, um cliente chegou lá no escritório e aí tem um processo em que a reclamante pedia horas extras, com base na jornada de trabalho que estava em um contrato de experiência. E quando eu olhei a jornada de trabalho, realmente excedia as 44 horas semanais. E aí eu virei para ele e perguntei, ela trabalhava nessa jornada? Ele fez, não. Aí eu disse, e por que você fez esse contrato? Você deu uma prova a ela de que ela foi contratada para trabalhar mais do que 44 horas. Então, óbvio que na justiça você tem outras formas de derrubar essa prova, mas você se tornou vulnerável por um documento falho. E aí é que entra essa questão da importância da gente ter esse cuidado, né? Departamento pessoal que está aqui conosco, que está nos assistindo. Então, qual é a orientação que eu te dou já agora? Revisa toda a tua documentação, né? Revisa. Eu digo que a gente faz a parte operacional, organizar os documentos, a gente revisa e a gente pede o apoio do jurídico. Jurídico, tá ok, tá certo da forma como a gente está fazendo. A semana passada mesmo a gente recorreu a vocês, né? Pedindo ajuda. Olha, a gente está com um cliente que está aí postando vídeos no Instagram, está usando a imagem dos colaboradores. Cadê a autorização da forma como a gente está fazendo? Está correta? Mandamos para você, pedimos ajuda, pedimos o parecer jurídico. O jurídico faz essa leitura, vê tudo que tem para ser feito e diz ok. Ou então altera, inclui essa informação ou exclui isso aqui. Eu acho que é muito importante a gente do DP, Ricardo, ter aquele olhar de auditor, ter o olhar crítico, né? E como a gente não tem a expertise jurídica, a gente faz o olhar crítico e manda para o jurídico fazer a parte Sim. dele, que é fazer a validação jurídica ou fazer as alterações que são necessárias. Então, assim, se vocês que são de DP, que estão aqui acompanhando a gente, coloca no teu cronograma de trabalho uma auditoria interna, né? Se dispõe a fazer isso, né? A auditar os teus processos, olhar com um olhar de auditor interno. E onde tiver dúvida, pede ajuda ao jurídico, né? E mesmo que você não tenha dúvida, repassa tudo. O jurídico revisa,
porque revisa com um olhar realmente técnico e a gente segue se sentindo mais tranquilo, se sentindo mais confiante, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que todas essas questões, essa sequência de detalhes é o que vai fazer lá na frente você A evitar um diferença. conflito. Vai fazer a diferença, fundamental. O Ricardo tem Cibele, né, que é uma pessoa de DP, que eu sei que é de DP, ela botou aqui, partiu revisar os contratos. Então, tipo, ela já está estabelecendo uma meta aí, a gente já conseguiu colaborar, despertando nela um olhar, né, de auditar o que está sendo feito. E isso é muito Sim, importante. Eu digo que a rotina do departamento pessoal é uma rotina muito pesada. A gente vem nesse momento aí de pandemia, a gente vem, né, trabalhando muito. O departamento pessoal não está brincando, né? E está trabalhando porque suspende, reduz jornada, fecha folha, dá férias pela medida provisória. Então, assim, está uma loucura, uma loucura. Eu acho que o DP muda a nunca lei. trabalhou tanto, nunca trabalhou tanto na vida, né? Só que, onde estão esses documentos? Né? Porque às vezes a gente recebe uma ligação dizendo assim, ó, suspende, aí reduz, né? Então, a gente do DP, a gente tem que ter o equilíbrio para entender o seguinte, eu tenho uma ordem para cumprir, mas eu preciso fazer realmente isso acontecer de uma maneira diferente, né? Eu preciso entender que eu tenho que fazer toda a guarda desse documento, né? Eu não Sim. posso simplesmente proceder com o afastamento, proceder com a redução, sem ter essa questão da guarda do documento. Com Não é certeza. isso? O documento é o essencial, como eu disse, é o elemento que vai contar a história por você. Imagina a seguinte situação: você é do DP e eventualmente você tem um problema de saúde, precisa se afastar, e aí alguém vai lhe substituir. Esse alguém que vai lhe substituir só vai entender a história daquele funcionário se a sua documentação que você passar para ele estiver organizada. É a mesma coisa que é a nossa visão do jurídico de fora. Quando a documentação vem para a gente, quando ela vem organizada e ela vem sequenciada, vamos dizer, foi feita uma suspensão com a data tal, o contrato está lá assinadinho com a data, todas as cláusulas, tudo certinho, mostrando que vai haver a suspensão naquele período, vai voltar naquele período, a gente consegue montar uma ordem cronológica e mostrar para o juiz, que também vai ler a nossa história e vai ver, olha, eles fizeram certinho. Então, é tudo uma sequência de trabalho, é como se fosse uma linha de produção. E se faltou alguma coisa no meio, não funciona. Vai dar problema, né? Quando Vai passar no dar controle de problema. qualidade, aquilo ali vai ser recusado, né? Vamos Faz o pensar que o X. controle vai ter problema. Eu estou trazendo, né, algumas informações, e a gente está vendo que algumas pessoas também estão interagindo, trazendo essa linha do tempo, dizendo o seguinte, ó, começou um contrato, né? Está contratando uma pessoa, teus contratos estão todos ok, né? Está tudo organizado, essa guarda de documento é feita de forma eletrônica, né? A gente está fazendo backup disso, a gente está tendo segurança, porque às vezes a gente encontra, né, Ricardo? Eu vivo nessa área de departamento pessoal, gente, há 30 anos, e às vezes a gente chega e pergunta, olha, cadê tal documento? Então a gente escuta, não, olha, veja, eu cheguei aqui faz 3 meses, eu cheguei aqui faz 2 meses, né? E essa questão da sucessão das informações, dessa preocupação com quem vai vir depois da gente, é muito importante, porque é a história da empresa. Né? Sim. A gente, às vezes, tem um colaborador que quer se aposentar, que trabalhou na empresa há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e ele vem buscar essa história, e ele vem buscar essa informação. E a gente precisa tê-la, né? E a Sim. gente precisa tê-la. Né? Se a gente for olhar uma coisa mais próxima, fiscalização, trabalhista previdenciária, né? Como fazer uma defesa se a gente não tiver os documentos, né, disponível? Não tem, né? Não tem. Não. Né? Eu queria, Ricardo, que você falasse, se possível, sobre a importância da questão
dos controles de jornada. Né? Certo. Porque eu acho que o maior peso para uma ação trabalhista é hora extra. Né? Na maioria das vezes é hora extra. E como a gente está falando do DP e do jurídico junto, como defender um pedido de hora extra sem ter controle de jornada? Como fazer É, esse milagre? veja, eu vou começar também contando uma história. Uma vez a gente foi contratado por um cliente e quando eu cheguei lá na primeira reunião, ele tinha recebido 5 processos e aí ele foi, procurou a gente. Quando eu cheguei na reunião, eu fiz, tá, os 5 processos, o peso maior dos processos é horas extras. Então, são as horas extras. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa ver os controles de ponto. Aí ele foi, chamou a responsável pelo departamento pessoal, ela trouxe os controles de ponto. Quando eu peguei o primeiro funcionário, que eu olhei a marcação dos pontos, ainda era ponto manual, não era biométrico, estava de 8 às 18 horas, todos os dias. Esse é o ponto que a gente chama de ponto britânico. Não varia um minuto, é 8 às 18 todos os dias. E quando eu peguei o ponto, eu olhei para o meu cliente e disse: olha, isso aqui para o judiciário não vale nada. Aí ele fez: como não vale? Tá aí o ponto, foi feito. Eu disse: foi feito, mas foi feito com um horário que é um horário fictício, porque é impossível que uma pessoa entre exatamente às 8 e saia exatamente às 18 todos os dias, durante todo o contrato de trabalho. Ninguém acredita É nisso. muita pontualidade. Exato. Então, onde é que eu quero chegar? A importância principal do ponto é a credibilidade. Ele precisa ser crível, o juiz precisa acreditar que ele é real. A gente precisa acreditar que ele é real. E para ser possível acreditar que ele é real, ele precisa demonstrar variações, porque nada britânico é real. É inimaginável você pensar que uma coisa vai começar e terminar sempre na mesma hora. Até o metrô do lugar mais pontual do mundo se atrasa. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante a pergunta que você fez é possível fazer uma defesa sem o ponto? Extremamente difícil. Por quê? Vamos tentar explicar de uma forma bem simples. O processo, a gente tem o que a gente chama de ônus da prova, que é quem tem que provar cada coisa. E a lei, ela estabelece que a empresa que tem mais de 20 funcionários, antigamente era 10, agora são 20. Então, a empresa que tem mais de 20 funcionários precisa ter os controles de ponto. Então, a empresa que tem mais de 20 funcionários, pela lei e por uma súmula do TST que chama súmula 338, ela precisa fazer a prova da jornada, ou seja, ela precisa exibir ao juiz os controles de ponto, porque é uma obrigação legal ela ter aqueles controles de ponto. Se ela não tem o controle de ponto, ou se ela tem o controle britânico, então ela não fez prova nenhuma. E aí ela passa a ter que fazer a prova de outra forma, que é ouvindo testemunha, que é uma prova mais difícil. Mais O difícil. ponto é uma situação documental que já está lá comprovado. Então, se você apresenta o ponto, qual é o reflexo para o outro lado? É como se você, falando de uma forma simples, é como se você jogasse a bola para o lado adversário. Ele que vai, o empregado que vai ter que provar que não fazia a jornada que estava naquele ponto, que é uma prova mais difícil. Então, isso vai criando mecanismos de defesa, de uma defesa mais robusta para a empresa. Você vai tornando a relação de trabalho mais segura, que é o que todo mundo busca. É. E aí, Ricardo, e aí eu vou trazer para o DP, né? Que é o nosso foco. Gente, veja o quanto é importante a gente analisar o que a gente faz. A gente analisar os documentos, o cuidado, né? O zelo, o teu plano de trabalho. Claro, às vezes a gente trabalha numa indústria que a gente tem um quantitativo de funcionário de 1.000, 2.000 pessoas, faz por amostragem. Faz por amostragem.
pega, dá uma analisada, né? Avalia o que está acontecendo, mas ter esse olhar crítico, né? Eu acho que nesse bate-papo da gente e dentro do projeto, né, do DP em Ação, é mostrar que o departamento pessoal ele tem um valor, ele tem uma importância muito significativa, e se ele trabalhar junto com o jurídico, o retorno acontece, né? O retorno acontece, porque é muito bacana quando a gente manda todo o documento no escritório, né? Você conhece a Rosane está até aqui do meu lado, né? Me dando esse apoio hoje. E a gente diz o seguinte: olha, bote na ordem, bote o nome do arquivo correto, para que chegue lá no escritório e os advogados consigam realmente saber o que é que a gente está mandando. Mande junto um relatóriozinho informando as observações em relação à ação trabalhista, porque vocês não estão dentro da empresa, né? Quem está dentro da empresa somos nós. Então, quem tem as informações somos nós. Então, a gente precisa pegar essas informações e passar para o jurídico, que ainda pergunta a gente, tem mais alguma dúvida, né? Alguma coisa, e sucessivamente, né? Então, assim, se tem alguém do DP aqui que acha que o serviço dele não é importante, eu espero que nessa noite, né, Ricardo, ele tire Não essa tem dúvida. ideia. Ele Perca essa. desconstitua isso. Não tenha, Desconstitua. nunca tenha dúvida da importância, porque é outra coisa que meu pai diz muito: o DP é o coração da empresa. Uma empresa que tem problema em relação a essa organização, a documentação, fale, fecha. Vou dar um exemplo matemático. Uma hora extra para uma empresa é muito caro. É muito. Quando você junta, dependendo da convenção, pela lei é 50% a mais da hora normal que você vai pagando. Mas tem a convenção que é 70, 80, 100. Então, vai aumentando um custo operacional que chega a um ponto que é inviável. Então, essa análise de saber, até por exemplo, quando a gente fala no controle do ponto, na análise do ponto, ela não é só para subsidiar uma defesa, ela é também para fomentar decisões internas. Então, por exemplo, eu estou vendo que determinado funcionário está fazendo muitas horas extras. Será que não vale a pena contratar outro funcionário? Será que não vale a pena ajustar o horário, mudar a escala, fazer um acordo de compensação de jornada, botar ele, em vez de trabalhar no sábado, para dividir a semana de segunda a sexta? Então, são situações que geram uma interação rotineira do DP com o jurídico, mas quem identifica esses gargalos é o DP, justamente fazendo a análise dessa documentação. E aí tem gente aqui colocando, né, Simone, que é uma querida, que é de escritório contábil, né, de DP, dizendo que ela se sente muito importante. Eu acho que é assim que a gente tem que se sentir, né? Importante e contribuindo. Eu tenho uma outra perguntinha, Ricardo, que é de uma pessoa que está nos acompanhando, e ela pergunta: qual o olhar do jurídico sobre a marcação do ponto cartográfico, né? Daquele ponto ainda antigo, né? Que vai lá e bate, porque ainda tem gente que usa. Qual o olhar para esse tipo de documento? Veja, a lei não estabelece qual a forma de ponto que você usa. Ela pode ser manual, pode ser esse cartográfico, pode ser o biométrico. Agora, sem dúvida alguma, para se levar ao judiciário, dá mais credibilidade o biométrico, porque é um registro que se faz por um sistema eletrônico, que, em tese, não se tem possibilidade de adulteração. Ele é feito, imprime-se aquele comprovantezinho para o trabalhador conferir no final do mês e assinar. Então, é um registro de ponto que transmite mais segurança para quem está analisando. Agora, os outros são igualmente válidos, então a gente defende e defende bem com qualquer um deles. Perfeito. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, porque assim, quando boto óculos fica o reflexo, mas eu botei um pouquinho só para poder ler, né? Porque senão não sai nada.
A pessoa pergunta o seguinte: se a empresa encerra meu contrato com 90 dias, isso suja a minha CTPS, isso suja a minha carteira? Não, veja, de maneira alguma. Vamos deixar muito claro uma situação. Uma dúvida muito frequente que a gente recebe é: encerrei o contrato de trabalho por justa causa, que é a hipótese mais extrema. Coloco na carteira de trabalho que é o motivo da rescisão? Não, em nenhuma hipótese você coloca por que está rescindindo aquele contrato. Óbvio, é bom você ter mais tempo de empresa? É, porque nas contratações muitas vezes se exige experiência. É um requisito do pessoal do RH muitas vezes, experiência de tanto tempo naquela área. Então, é relevante que você tenha mais tempo. Mas suja a sua carteira? Não, isso não. Eu vou trazer, né, agora o olhar da gente, né? Às vezes a gente tem pessoas que dizem assim, olha, como eu estou aqui, eu vou passar um tempo, será que eu não podia deixar, né, sem esse registro? E a gente pensa, né? Às vezes a empresa ela quer fazer a contratação e do outro lado está a pessoa. Eu digo que um contrato a prazo determinado ele necessariamente não vai terminar quando o prazo termina, não é? Muitas vezes depende de vários fatores. Às vezes, realmente, a gente tem aquela necessidade para um contrato pontual de 30, de 40 dias, né, a prazo determinado. Eu participei há alguns anos atrás, né, na primeira vez que o Circo de Solé veio para cá, eu estava começando a prestar serviço, bem no comecinho, né? E aí eu fiquei engajada, tinha uma consultoria que foi contratada por São Paulo para mediar todo esse processo aqui. E a gente contratava o pessoal de montagem por 5 dias. Então, assinava carteira, organizava tudo, trabalhava 5 dias, dava baixa, todo o processo. Essa empresa de São Paulo, ela montou uma base aqui em Recife e a gente fazia todo o DP do Circo de Solé aqui. E às vezes era contrato de 5 dias, mas tinha Sim. que ser com registro. Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Então, assim, imagine, 5 dias, né? Então, 30 dias, 90 dias, né? Faz parte aí desse contexto, né? É, e, Eu acho é, que não é, seja. e é aquilo que a gente costuma dizer: basta um dia para acontecer uma fatalidade. Exato. Então, basta um dia de um empregado não registrado para se ter um acidente e se ter um problema gigantesco que poderia se ter resolvido com a carteira assinada. É. Então, E o doutor Ricardo está aí, né? Trazendo isso para a gente, né? Imagine um acidente de trabalho sem uma carteira de trabalho assinada, né? Isso aí é uma coisa que a gente, para poder resolver, não tem como resolver. A gente não vai ter como exato. fazer. Principalmente agora, né? Na era do e-social, de todos os processos que a gente tem, né? Então, as coisas, cada vez mais, elas vêm mudando e elas vêm exigindo da gente, né, do departamento pessoal, das empresas, de um modo geral, uma postura diferente. Uma postura Sim. diferente, né? E nessa caminhada do jurídico junto com o DP, que eu acho que isso é que é importante, entender que juntos a gente é mais forte, né? E não ter medo de passar para o jurídico o que a gente está fazendo, porque é melhor a gente passar no curso do contrato do que ao término. Porque quando termina o Exato. contrato, que a pessoa vai embora, a gente não tem mais como fazer nada. Né? Então, vamos lá, vamos passo a passo, mostrando e fazendo essa busca por correção. Eu acho que o olhar da gente, departamento pessoal, é um olhar crítico, é um olhar que a gente precisa ter realmente analítico e entender que a gente vai até um determinado lugar. Dali para frente é o jurídico. Não dá para a gente ir sozinho. A gente tem que ter um apoio. Né? A gente sabe, Ricardo, que muitas empresas elas não têm uma assessoria jurídica. Né? Elas Sim. não têm. Então, eu faço essa prestação de serviço, né, dentro de departamento pessoal, dentro de algumas empresas, e a gente sente essa deficiência da pessoa do DP que está lá na ponta de não ter esse apoio, né, de não ter a quem recorrer em um momento de dúvida.
E quando você trouxe no início, né, a linha de trabalho de Dr. Ricardo, pai, que é realmente o trabalho preventivo, e ele atua muito forte nisso, eu realmente acompanho isso desde lá de trás, a gente via quantas coisas a gente conseguia ter de resultado positivo, porque a gente tinha a assessoria do jurídico, porque a gente tinha o departamento pessoal envolvido e engajado, e sempre trabalhando junto, né? Que eu acho que esse é que é o grande X da questão, é trabalhar junto, para que a gente possa realmente estar minimizando riscos, tanto de processo, como em fiscalizações, né? Porque não é só o processo, a gente Não. também tem a questão de fiscalização. E aí eu queria aproveitar, Ricardo, e assim, para você só falar um pouquinho, porque hoje a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, né? A gente não tem mais. Mas assim, aí o pessoal tem na cabeça que agora pronto, não vou ser mais fiscalizado. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Veja, o Ministério do Trabalho, ele formalmente não existe enquanto ministério, né? Mas ele foi absorvido pelo Ministério da Economia e uma secretaria que é chamada de Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E o prédio, os fiscais, continuam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Continuam indo nas empresas, continuam fiscalizando, continuam verificando as irregularidades e a situação é igual. As normas de, que eles fiscalizam são as mesmas, a CLT continua vigente, tem as normas de segurança do trabalho que também continuam vigentes. Então, assim, o que mudou foi meramente o aspecto formal, o nome. Porque não importa, para a empresa não importa muito o nome que se dê. O que importa é que a fiscalização continua existindo. Perfeito. A gente, na verdade, né, com essa questão, a gente vem sempre trazendo essa importância da gente continuar cuidando, a gente continuar realmente se preparando e organizando toda a parte documental. Hoje a gente não está tendo a fiscalização presencial, né? Mas a gente recebe por e-mail as notificações, né? E ficar atento a prazo, ficar atento realmente a como proceder. A gente faz trabalho, Ricardo, para a parte de supermercados, né? E nesse período agora de pandemia, a gente precisou mandar muita documentação, né, por conta de fiscalização que teve voltada para supermercados. Então, falando como era o plano que a gente tinha elaborado em relação a distanciamento, então a gente mandava, precisava enviar novamente, complementar algumas coisas, e a gente estava sendo monitorado, né? Sim. Monitorado ali ponto a ponto. E às vezes as pessoas elas não se dão conta, porque elas são de um outro segmento, porque elas estão há 10 anos e nunca foram fiscalizados. Mas é importante a gente entender que isso pode acontecer a qualquer momento, para qualquer E, empresa. e tudo é uma questão de holofote, né? Porque quem imaginava que o holofote da fiscalização do trabalho seriam os supermercados? E veio a pandemia aí. Quem imaginava que todo dia está aparecendo uma empresa de ônibus na televisão para ser fiscalizada por conta de distanciamento e questão de Covid? Então, todo dia, é, dependendo do contexto que a gente está vivendo, o holofote muda. E É, todo mundo está sujeito a uma fiscalização. Antigamente, a área rural, por exemplo, tinha uma fiscalização muito intensa. E aí, hoje, a fiscalização na área urbana é muito intensa. Então, isso varia conforme a necessidade. Ricardo, a gente está chegando ao finalzinho, porque a gente está querendo realmente deixar gravado. Para quem não pôde assistir, algumas pessoas realmente não podem. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que acompanhou. Tem pessoas que estão com a gente desde o início. Né? Agradecer a você por ter disponibilidade do seu tempo para estar aqui com a gente nessa noite, compartilhando conhecimento, reforçando e reiterando a importância do DP. Quando a gente pensou no projeto, a gente pensou que a gente não poderia começar o projeto convidando pessoas para aprender sobre departamento pessoal,
sem que tivesse a fala de uma pessoa da área trabalhista, de um advogado dizendo, ó, vocês são importantes, vale a pena vir para essa área, né? Vale a pena fazer parte desse grupo. E eu não poderia iniciar, né? Eu trabalho com outros advogados que respeito, que são amigos, mas eu não poderia deixar de iniciar sem ser com vocês, né? Do escritório, pela minha gratidão, por todo o meu respeito e consideração, que eu digo a seu pai que eu morro e não pago. Ele diz que deixa de besteira, né? Ele deixa da sua besteira, Andréa. Né? Mas você sabe o quanto eu tenho respeito e gratidão. E eu acho que você veio para contribuir com quem estava aqui acompanhando. Né? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala, pela sua condução. Eu também queria agradecer, né, o convite, essa parceria de sempre, de muitos anos, que vem desde meu pai e que vai durar muitos anos, com certeza. E também estou à disposição sempre, né? A live e qualquer outra situação, vocês sabem, estou sempre aí. A E gente está acho sempre que aperreando. nada, aperreio nada, vocês ajudam muita gente também. A gente também tem muito a agradecer, isso é importante dizer para todo mundo saiba. O trabalho de Andrea ajuda muito o nosso trabalho do jurídico em diversos casos. Muitas vezes a gente está precisando de um socorro de departamento pessoal e a pessoa que a gente liga é a Andrea. Então, quando vocês tiverem uma dúvida de como é que funciona, de como é que faz alguma coisa do departamento pessoal, a referência está aí. E assim, eu queria parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que é muito importante. O DP é importante, sim, e essa parceria, essa ligação entre o DP e o jurídico é essencial. A gente não trabalha sem o trabalho efetivo do DP e acho que o nosso trabalho também colabora muito com o DP. Inclusive, a gente, quando pega empresas que não têm a assistência jurídica e depois vem quando chega o processo, é mais complicado, porque coisas que a gente percebe que poderia ter evitado de chegar ao conflito, chegar ao problema, não foram feitas porque bastava um Exato. parecer simples. Então, essa relação é essencial e é muito importante. Então, esse evento, essa live vai ficar marcada e eu queria agradecer o convite e agradecer de ter sido o primeiro, né? Porque o prestígio que a relação de amizade nos dá, né? Então, eu queria Exato, agradecer a exato. E André, agradecer a é todos uma, que organizam. A Rosane, a pessoal, Rosane está aqui do meu lado, está aqui colada. Eu digo, você não sai daqui por nada. A gente vai melhor fazer só uma proposta do foto. seu trabalho. A proposta da Justiça do Trabalho, referência, né? Que a gente não falou sobre isso, mas a gente vai falar sobre o papel do Vai, marque preposto. outra, marque várias, eu estou à Vamos disposição. sim. Rosane, tem como tirar os comentários para a gente bater a foto? Vamos fazer uma foto, Ricardo, para poder ficar salva? Vamos lá. Eu não sei se eu consigo aqui tirar os comentários. Rosane vai entrar aqui, a técnica. Entendeu? Vamos lá. Consegue? Aqui a gente tira assim. Vai? Peraí que a técnica está aqui um pouco atrapalhada, porque quem sabe faz ao vivo, mas como eu não sei... Bora lá. Vamos aqui para a gente fazer a nossa foto. Ricardo, muito, muito obrigada. Agradeço a você, agradeço ao escritório, agradeço ao seu pai, ao Alcione, agradeço a todos, né, por todo esse trabalho, por tudo, né, por essa jornada. Muito Eu que obrigada. agradeço e eu queria desejar aqui boa noite a todos, né, que deram esse tempinho para a gente, para ouvir e para que a gente pudesse tentar contribuir alguma coisa. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Obrigada, Ricardo. Boa Boa noite. noite a todos. A gente vai deixar lá a live salva, porque quem não conseguiu, realmente vai lá e vai conseguir fazer todo o acompanhamento. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada a todos.